entrando ao vivo aqui na TVT. Boa tarde para você que acompanha a gente. Boa tarde também para Maria Amélia, que está no estúdio hoje. Oi, Thalita, retomando o nosso programa ao vivo em 2019. Vamos em frente, que tem muita conversa boa e importante para esse ano. Vamos lá, olha só, hoje é dia de alerta. Cientistas afirmam que estamos muito perto de atingir, já na primeira metade desse século, o aumento de 1,5 graus Celsius ou mesmo de 2 graus na temperatura terrestre. Esse é o limite considerado seguro para manter a vida no planeta. Pois é, Thalita, e esse limite, que também está no texto do Acordo de Paris, assinado por quase todas as nações, se for ultrapassado, pode implicar na escassez de alimentos, redução da biodiversidade, elevação do nível do mar, enchentes, ciclones e disseminação descontrolada de doenças. Para explicar melhor o que está acontecendo, estão aqui com a gente o João Henrique, que é diretor de clima do Engaja Mundo, um coletivo de jovens preocupados em discutir e atuar em questões globais, e a bióloga Tássia Biazon. Sejam bem-vindos. Pois é, também teremos música no programa de hoje com o encantamento da Juliana Amaral, a cantora, compositora e atriz, e as cordas do João Paulo Amaral. Bem-vindos, já já a gente conversa. Obrigado. Olha só, não esquece, a gente está no ar pelo Facebook, é só você digitar Rede TVT, manda comentários e perguntas para o pessoal aqui no estúdio, participe do Bom para Todos. Pois é, os sinais são claros. Todas as vezes que os interesses econômicos se sobrepõem selvagemente às questões sociais e ambientais, como infelizmente estamos presenciando mais uma vez em Minas Gerais, com o rompimento de uma barragem em Brumadinho, as tragédias acontecem. Como essas escolhas afetam o planeta em escala global? As mudanças climáticas são parte desses sintomas. Aumento da intensidade dos ventos, picos de calor e também de frio. Maior frequência de tsunamis, furacões e terremotos. Degelo nos polos. Aumento do nível dos oceanos. São essas as consequências das mudanças climáticas que já podem ser sentidas por boa parte da população mundial? Sem sombra de dúvida, os modelos de desenvolvimento, produção e consumo adotados no planeta nas últimas décadas, com altos índices de desmatamento e queima de combustíveis fósseis, provocaram uma mudança radical na geografia física global, que resulta, inevitavelmente, em alterações importantes no local onde as pessoas vivem e no seu modo de viver. Mesmo assim, há quem duvide que esteja em curso um processo de mudança climática. Tema sensível, porque sempre envolve acordos e consensos entre nações. Parece que, mais uma vez, o desafio é político. Será? Pois é, vou jogar a pergunta para a Tássia, para o João. E aí, do que depende evitar essas transformações, essas mudanças climáticas? A discussão é política? Bom, primeiro, boa tarde. Eu acho que ela começa por uma questão política, mas ela precisa transcender isso, né? A gente precisa mudar a forma como a gente pensa como sociedade. A forma como a gente tem se organizado e desenvolvido no século XX não funciona mais. E agora as mudanças climáticas são apenas um dos sintomas de que esse modelo não está sendo inteligente e que não vai nos levar muito longe. Então, ela começa pelo político, mas transcende, vai para o econômico, vai pelo próprio paradigma de sociedade que a gente tem hoje, que precisamos superar. Agora, há quem diga que aquecimento global não era uma coisa nem para se discutir mais. Existe e pronto, né? Quer dizer, mas aqui no Brasil a gente ainda está vivendo essa discussão, né? O que a gente faz diante disso? O aquecimento global, na verdade, ele é importante, né? Se a gente não tivesse o aquecimento global, a Terra ela seria muito fria para permitir a vida que a gente conhece hoje. O problema é que é um sistema muito delicado e sensível. E com o modelo de desenvolvimento que a gente adotou no último século, a gente começou a mudar algumas partes dessa equação simples e esse fenômeno começou a se intensificar. Então, de fato, ele existe, é importante, mas a gente está perdendo o controle sobre esse efeito. Grande parte das pessoas negam, né? Entendem que isso não está acontecendo ou que existe uma narrativa por trás disso para manipular a opinião pública, mas existe um grande consenso científico por trás desse desnível que a gente está vivendo agora. Sim.
grande parte da produção, quase 97% dos estudos sobre mudança do clima já entendem que é um problema, que é gerado pela sociedade humana e que a gente precisa fazer algo para retomar esses níveis o mais rápido possível. Boa tarde também a todos, a quem está nos assistindo. Eu também gostaria de acrescentar uma coisa muito importante com relação a essa afirmação de que não é mais tão, digamos que é inequívoco, né? É real, o aquecimento global, ele existe mesmo. Cerca de 99% dos cientistas afirmam isso. E o painel intergovernamental de mudanças climáticas gerou novos documentos comprovando, mostrando dados científicos, gráficos, que está disponível para qualquer pessoa olhar na internet, mostrando que a temperatura do planeta ela aumentou. Sim. E em regiões específicas, os estragos e as assim, digamos, as interferências já estão sendo muito visíveis, como, por exemplo, em Kiribati, que é o primeiro país, teoricamente, que vai sumir do mapa, já está tendo digamos, uma mobilização social, problemas culturais e com relação a, digamos, aos eventos extremos que está acontecendo no país, né, em Kiribati, que está tendo que mobilizar... Onde fica exatamente Kiribati, para a gente ter uma ideia? Kiribati fica no Pacífico, próximo, digamos, entre Japão ali e Indonésia, mais ou menos. Sim. Então, são pequenas ilhas que, assim, é um paraíso, né, mas ela tem um nível do mar muito, né, ela está bem no nível do mar. Então, assim, ela vai ser esse país, né, esse conjunto de ilhas vai ser o primeiro a sumir do mapa, e já está acontecendo isso. Inclusive, já tem documentários mostrando conflitos sociais com relação à mudança das populações que vivem nesses locais. Quer dizer, já há muitas evidências, né, de que existe mesmo, né, o aquecimento global. O João falou desse modelo que a gente desenvolveu até hoje, que é muito baseado no lucro, né? Que acabou realmente com o meio ambiente. A gente vê um exemplo agora em Brumadinho, por exemplo. Por outro lado, as mudanças climáticas, já existem números de que elas podem gerar prejuízos enormes, de trilhões no mundo todo. Você acha que também é o dinheiro, é o dinheiro que vai acabar movimentando uma busca por tornar mais sustentável o planeta novamente? Olha, eu pessoalmente acredito que é uma das principais estratégias assim da gente conseguir enfrentar esse grande problema global. É muito mais inteligente a gente investir agora em mudar nossas tecnologias, mudar os nossos sistemas e processos, do que depois tentar mitigar essas tragédias que vão acontecer depois. E não só como um investimento, mas pensando no potencial mesmo de desenvolver novas tecnologias, de mobilizar novos profissionais para o futuro. Então, uma das coisas que a gente tem dado luz é que não é só uma questão ambiental. As mudanças climáticas elas podem ser olhadas como uma agenda de desenvolvimento, né? De desenvolvimento muito mais racional. Então, às vezes acaba sendo essa visão, né? Que talvez o mercado ele traga ali uma solução para esse problema. Mas não só ele, né? E até para ele reagir a gente precisa de mobilização, precisamos de pessoas que se sensibilizem, que entendam a importância dessa transição. Mas por que com esse aumento de 1,5 graus, o Brasil, que tem agricultura, é bastante dominante, acaba com a agricultura? Porque você aumenta, você não consegue plantar, você não consegue gerar mais vida. Tem um dado aqui, a agricultura pode perder 7,4 bilhões de dólares em 2020 no Brasil. Acho que só esses números devem comover o mercado, né? O bendito mercado que tudo rege. Porque o que acontece é que você não vai ter mais uma sazonalidade, né? Nós temos essa sazonalidade, né? Verão, outono, inverno e primavera, e começa a ficar meio incerto essa sazonalidade. E, além disso, os eventos extremos, né? Muita chuva, um período de muita chuva e depois um grande período de muita seca. Isso é muito complicado para a agricultura, sem dúvida.
E a gente tem uma visão de agricultura no Brasil que ela replica modelos muito antigos, que não está olhando com uma visão estratégica de longo prazo. Como que vai ser a agricultura daqui a 50 anos? Claro. Ela não vai ser igual à agricultura que é hoje, né? As monoculturas, com um gasto imenso em insumos agrícolas. Ela precisa ser mais resiliente e depender cada vez menos disso. E isso não vai acontecer se a gente permanecer usando esse modelo, que inclusive é um dos maiores vetores do desmatamento no Brasil, que é a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa no nosso país. Então, são processos que se alimentam ali um ao outro e que precisam ser repensados. Mas a gente tem essa dificuldade de transcender a discussão científica, social, para os espaços políticos que acabam reproduzindo esse modelo que a gente está acostumado a ver. Quando a gente fala em mudança climática, também tem uma coisa que parece uma discussão que não faz parte do nosso dia a dia, mas faz sim, né? Faz sim, com certeza. Isso de estar muito calor, de esse ano estar muito quente, tudo isso. Eu ia botar a Juliana na conversa, eu queria saber que papel tem um artista nesse momento que a gente vive, que essas são as discussões e que muitas vezes são levadas para uma simples questão de direita e esquerda, né? Parece que quem defende o aquecimento global é a gente de esquerda, pelo menos nessa visão binária que a gente tem atualmente. E eu queria saber que papel tem um artista nessa situação que o mundo vive. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho o meu papel como artista, como eu entendo o papel do artista, é um papel de um lugar de fala de alguém que se coloca em determinados lugares para dizer daquilo que está acontecendo. Eu não entendo um artista que não esteja no mundo, no seu tempo, no seu lugar, né? E isso se dá de muitas maneiras, né? O artista não precisa falar, fazer um discurso evidentemente sobre o efeito estufa, sei lá, não preciso compor uma canção que fale sobre isso, né? Mas o meu papel como artista de entender que esse mundo precisa mudar de modelo econômico, político, começar a se pensar de uma nova maneira, pensar nas pessoas, né? Como que as pessoas estão vivendo, porque no fim das contas, eu tive um professor de geografia que falava assim, o planeta dá um jeito. Né? O planeta já passou por congelamentos, o problema são as pessoas vão morrer de fome, vão morrer de calor, vão morrer de frio, vão morrer afogadas, vão morrer soterradas, né? E muitas doenças. Né? A gente precisa, e o meu papel como artista é, da maneira como eu posso, movimentar as pessoas, emocioná-las, comovê-las, para que elas não fiquem num lugar de amortecimento. Eu sinto hoje que o papel nosso é muito mais de retomar uma condição das pessoas se emocionarem, se sensibilizarem não só para aquilo que eu faço, mas para o próprio mundo, e não ficar anestesiadas como se isso não fosse com elas, né? Então, no mínimo, esse é o meu papel, é de deixar as pessoas acordadas, que eu acho que a gente vive um momento de sono profundo. Por isso que todo mundo tem medo de artista e arte. Então. Os governos, em geral, morrem de medo das artes. A gente está com medo de não ter, daqui a pouco não ter mais oxigênio, né? Porque nossos espaços vão sendo estrangulados, né? Por isso esse lugar aqui é tão importante também. Vamos para a música? Então, eu vou apresentar um pouquinho a Juliana. Sim. Vamos lá. Juliana Amaral é uma artista múltipla, ela canta, compõe, é escritora, artista gráfica e atriz. Hoje, aqui no estúdio, a gente está recebendo a cantora e compositora que já tem 25 anos de carreira, 4 discos lançados e uma bonita história de parcerias com nomes representativos da música popular brasileira. Com a Juliana, um mestre da viola caipira, violão e guitarra, o João Paulo Amaral, e vocês são super bem-vindos. E a gente já podia, antes da gente começar a conversar, a gente podia partir para a música direto. Vamos? O que vocês vão fazer? A gente faz Rio de Lágrimas, que é uma canção bastante tradicional do cancioneiro caipira, do Tião Carreiro, do Lorival dos Santos e do Piraci. Ela está no meu disco que se chama Açoite, um disco mais recente meu, que foi lançado em 2016, que tem os arranjos e a direção musical do João Paulo Amaral. E ela é o nosso olhar um pouco para esse... O disco ele pensa um pouco quais são as relações dentro do Brasil entre tradição e modernidade, entre o rural e o urbano, que é sempre um lugar de muito conflito e acho que é um dos geradores tanto das nossas maiores maravilhas quanto das nossas maiores violências. Então é um disco que fala um pouco dessa tensão. E Rio de Lágrimas vem bem desse repertório caipira, que foi um pouco transformado. Você canta tanto o Tião Carreiro quanto o Cazuza. Isso. Esse disco tá bem misturadão, assim, eu acho que ele tem uma vocação aí, eu gosto dele. Vamos lá?
de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, lá no bairro onde eu moro só existe uma nascente. A nascente dos meus olhos já formou água corrente. Pertinho da minha casa já formou uma lagoa com lágrimas dos meus olhos por causa de uma pessoa. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, eu quero apanhar uma rosa, minha mão já não alcança, eu choro desesperado, igualzinho uma criança. Duvido alguém que não chore pela dor de uma saudade. Quero ver quem que não chora quando ama de verdade. No bairro aonde eu moro só existe uma nascente. A nascente dos meus olhos já formou água corrente. Pertinho da minha casa já formou uma lagoa com lágrimas dos meus olhos por causa de uma pessoa. Eu quero apanhar uma rosa, minha mão já não alcança, eu choro desesperado, igualzinho uma criança. Duvido alguém que não chore pela dor de uma saudade. Quero ver quem que não chora quando ama de verdade. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Coisa linda! Emocionante falar de rio nesses tempos que a gente está vivendo, que a gente só vê lama, não vê mais rio. Eu achei Vamos para o intervalo, Thalita? A gente vai para o intervalo. Quem quiser participar, manda pergunta para a gente pelo Facebook, que está sendo transmitido ao vivo. É só mandar perguntas, questões.
sobre mudança climática, a gente segue nos próximos blocos. A gente vai ter um papo também com a Rede Nossa São Paulo. Vamos rapidinho, a gente já volta. Bom, para todos ao vivo de volta, o nosso papo agora é sobre qualidade de vida na maior cidade do Brasil, né, Maria Amélia? Isso aí, Thalita, tá muito certo. Viver em São Paulo é um levantamento sobre a percepção que os paulistanos têm em relação às questões do dia a dia da cidade. Os dados eles são coletados pelo Ibope Inteligência e são avaliados pela Rede Nossa São Paulo. A gente vai dar alguns destaques desse último levantamento. Olha só, de um ano para cá, a percepção do paulistano em relação à qualidade de vida mudou. O grau de satisfação foi de 6 para 6,3%. Ainda assim, muitos paulistanos deixariam a cidade se pudessem. A variação foi de 61 para 63% de um ano para o outro, oscilando dentro da margem e erro da pesquisa. O que não é pouco não, é quase 2 em cada 3. O paulistano avalia mal o serviço de saúde, negativo para 56%, avalia mal a educação, com 51%, e entre as instituições, a Câmara Municipal é reprovada por 67% e a Prefeitura por 61%. Mas o que chama a atenção mesmo é a participação. 93% dos entrevistados nunca participaram de uma atividade na Câmara e 64% nem se lembram quem é o seu vereador, aquele que foi escolhido para cuidar da cidade em seu nome. Quem comenta esses números para a gente é o Américo Sampaio, gestor de projetos da Rede Nossa São Paulo, que está com a gente por Skype. Oi, Américo, tudo bom? Tudo bom, boa tarde e um ótimo ano, um ótimo 2019 para todos nós. Feliz 2019 para vocês também. Américo, essa sensação de bem-estar, ela parece ter muito a ver com a renda. Ter um salário melhor ajuda, né? Sim, no geral, esse é um elemento que contribui para melhorar a percepção da qualidade de vida. No entanto, o que chama bastante atenção na pesquisa é que todas as instituições testadas no questionário tem uma leve elevação no que diz respeito a uma confiança maior do paulistano com relação à atuação dessas instituições. E isso, de alguma forma, quebra uma dinâmica que vinha tendo desde o ano de 2013, quando nós já realizávamos essa pesquisa, que vinha ano a ano tendo uma queda na confiança que o paulistano tem nessas instituições. E esse ano, para surpresa, tem uma quebra nessa queda de confiança, então tem uma leve elevação de todas as instituições. Isso pode ser analisado da seguinte forma: temos que lembrar que para o paulistano existe um clima de novidade bastante grande na cidade, isso porque, de acordo com os resultados das eleições do ano passado e também com a saída do ex-prefeito agora, João Dória, da Prefeitura de São Paulo, para o paulistano, o ano de 2019 se inicia com um presidente novo, com um governador novo e, na prática, com um prefeito novo. Ou seja, o paulistano está olhando para o cenário político e vendo que em todos os principais poderes executivos que tem a ver com a cidade, você tem um comandante novo, uma novidade. Então, esse clima de novidade, de alguma forma, reduz a criticidade do paulistano e quando você tem uma redução da criticidade, automaticamente se elevam os níveis de confiança. Então, na verdade, esse clima de confiança está dando, vamos dizer, um fio de esperança para o paulistano que está avaliando com menor criticidade as instituições. E o resultado disso, a pesquisa revela, é que tem uma elevação nos dados de confiança. Agora, Américo, oi, desculpa, Thalita, deixa eu fazer uma perguntinha, porque essa questão, Américo, é Maria Amélia que está falando, tá? Essa questão da confiança do paulistano com relação à nova prefeitura, novo governo federal e tudo isso, e tudo que a gente está vendo acontecendo no país, São Paulo cheio de coisas desmoronando, opiniões que são muito controversas com relação ao meio ambiente, tudo isso. Mesmo assim, o paulistano está otimista? A pesquisa aponta isso? Eu não diria otimista, porque não temos uma base sólida de elevação da confiança que nos deixe analisar como sendo otimismo, mas sim uma perda de criticidade, uma redução na criticidade num fio de esperança por conta dessa novidade toda, e isso eleva os dados. Agora, precisamos lembrar
que essa pesquisa, o campo que foi realizado, né, ou seja, aquele momento em que o Ibope de fato vai a campo fazer a entrevista com os paulistanos, esse campo foi feito na primeira quinzena de dezembro. Então nós estamos observando a opinião dos paulistanos fora de todas as polêmicas desse primeiro mês de governo Bolsonaro, desse primeiro mês de governo João Dória e com certeza fora também de todo esse crime ambiental que que aconteceu com a Vale em Brumadinho. Então, na verdade, nós estamos pegando um período, essa opinião do paulistano na primeira quinzena de dezembro, muito estimulado ali no pós-eleições, nesse clima de novidade que o resultado das eleições acabou gerando para a cidade. Agora, São Paulo assusta muito ainda quem mora. Quando a gente viaja um pouco, sai um pouquinho de São Paulo, tudo que a gente vê, o que mais a gente conversa com paulistanos mesmo fora da cidade, é o desejo de não voltar. Isso é uma coisa muito frequente nas conversas. Que é o desejo de sair, né? Porque é um número muito grande. 2/3 dos paulistanos gostariam de sair da cidade. Quer dizer, o que é que assusta, assim, que faz com que a gente tenha realmente muita vontade de sair daqui, hein, Américo? Essa pergunta a gente sempre faz há uma década pelo menos, que é para conseguir observar se nós temos alguma variação muito grande daquele número de paulistanos que pretende sair da cidade, ou que, se tivesse a possibilidade, sairia da cidade de São Paulo. Nós não sabemos exatamente quais são as razões que levam o paulistano a responder sim nessa pergunta, porque pode ser uma hipótese, a falta de qualidade de vida que estimula ele a viver em outro lugar, em outra cidade, ou pode ser também algum desejo pessoal de estudar fora, de morar fora, de arranjar um trabalho em outra região do país, ou mesmo fora do país, etc. Então, o ponto principal é que, historicamente, essa pergunta, nós temos sempre aí uma média entre 50% a 60% dos paulistanos que avaliam que sairiam da cidade caso pudessem. Então, é uma média, vamos dizer, histórica, que se mantém mais ou menos sólida, mas teve do ano passado para esse, teve uma pequena elevação, e aí nós podemos observar aí que um pouco mais de 6 em cada 10 paulistanos afirmam que sairiam da cidade se tivessem essa oportunidade. Eu acho que a questão não é nem tanto essa pergunta acho que compõe o conjunto da pesquisa, mas ela de alguma forma está em linha com os anos anteriores. Eu acho que o ponto principal do destaque da pesquisa é que mostra que, quando nós perguntamos do ponto de vista genérico se a qualidade de vida melhorou, a confiança nas instituições, você vê que há certo fio de esperança, a criticidade reduz e aumenta um pouco o valor positivo dessas instituições, tanto de confiança, mas também com relação à pergunta de qualidade de vida. Agora, quando nós perguntamos com relação à política pública concreta, ou seja, avaliar a saúde do município, avaliar a educação do município, avaliar a atuação das instituições concretamente na cidade, você vê que esse otimismo, essa diminuição da criticidade não acompanha a avaliação concreta das políticas públicas. Mais da metade da população avalia negativamente a saúde e a educação da atual gestão municipal da cidade de São Paulo, e quando você analisa a avaliação dos paulistanos com relação à atuação das instituições, você vê que Câmara Municipal de São Paulo, Prefeitura e subprefeituras continuam sendo muito mal avaliadas do ponto de vista da sua atuação. Então, por mais que haja esse fio de esperança, nesse clima de novidade que hoje está na cidade de São Paulo, isso, de alguma forma, não consegue de alguma forma se espraiar para a avaliação das políticas públicas concretas. Tem esse dado ainda de que muita gente não participa, não se interessa pelas atividades na Câmara, não pressiona o vereador. Como construir uma cidade melhor se muita gente não se interessa por essa cidade, pela construção dessa cidade? Exato. Essa pergunta é muito interessante pelo seguinte: quando nós analisamos apenas a Câmara Municipal na pesquisa inteira, vocês vão observar que a instituição Câmara Municipal, ela está sempre nas piores posições, ou melhor, nas últimas posições, quando nós perguntamos para os entrevistados quais instituições que mais contribuem para melhorar a qualidade de vida dele, do entrevistado. Quando nós perguntamos isso e listamos todas as instituições na pesquisa, a Câmara Municipal está sempre nas últimas posições, ou seja, o paulistano entende que a Câmara Municipal não contribui para melhorar a sua qualidade de vida. E se nós somarmos a essa visão da pesquisa o dado de que
a avaliação da atuação da Câmara Municipal é a pior de todas as instituições, é extremamente baixa, e somado a isso, 2/3 da cidade não se lembram em quem votaram para vereador na última eleição, ou seja, há um completo distanciamento entre Câmara e sociedade, e isso é bastante grave para a nossa cidade. Américo, obrigada. A gente volta então com a rede na semana que vem. Obrigada pelos esclarecimentos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma boa tarde. Até semana que vem. Vamos lá. A pesquisa não relaciona esse grande número de pessoas que deixaria a cidade a fenômenos climatológicos. Mas será que o clima em São Paulo influencia essa decisão? A gente sabe que a cidade é uma ilha de calor, né, gente? O que vocês acham, na opinião de vocês? Influencia? Viver na cidade é difícil por conta do clima. E a gente também não pode esquecer do que aconteceu há poucos anos, que foi a grande crise hídrica que a cidade sofreu e que está diretamente relacionada com fenômenos climáticos que tendem a se intensificar nos próximos anos. E não só em São Paulo, mas em grandes cidades no mundo inteiro. E existe sim uma influência, ela é sutil, às vezes ela é extrema, que nem nas ilhas de calor, onde você sente essa diferença de temperatura imensa. E isso, com certeza, motiva as pessoas a decidir se elas vão ficar ou não numa cidade, né? A gente tem migrações acontecendo no mundo inteiro por causa disso, né? No Brasil, a gente discute pouco, mas se você pensar em zonas rurais de áreas desérticas, isso acontece, sempre aconteceu, e a tendência é que se intensifique cada vez mais. E o que fazer para melhorar a vida nessa cidade? Ter consciência, né? Acho que em primeiro lugar, né? Ter consciência, mas eu acho que também participar mais da Câmara Municipal, por exemplo. Né? Se a gente ocupar esses espaços, pautar políticas públicas urbanas para melhorar o transporte público, para descarbonizar a frota que está rodando na cidade, isso melhora com certeza ali, tanto o aspecto atmosférico, mas a humanização da cidade como um todo, né? Vamos falar um pouquinho sobre um documentário que foi lançado recentemente na Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, na Polônia, agora em dezembro. Nesse evento foi lançado esse documentário que chama O Amanhã é Hoje, que trata dos impactos das mudanças climáticas no Brasil. E esse documentário é uma iniciativa de organizações da sociedade civil, inclusive Engajamundo, e também do Instituto Alana, que é parceiro aqui do Bom Pra Todos. São histórias de brasileiros que tiveram suas vidas modificadas por conta das alterações do clima. A gente vai conferir alguns trechos desse doc no programa hoje. Para começar, o relato de uma pequena agricultora do sertão de Pernambuco que enfrentou 6 anos de seca. Vamos ver. Eu vim morar aqui no ano de 98, mas desde lá, a maior seca que eu vi aqui em São José do Egito, aqui em São Miguel, que é a minha comunidade, foi em 2012. Me marcou aquela seca. A gente via os animais sem a gente ter como alimentar e que ninguém queria os animais nem de graça. 2012 foi o castigo mesmo. Decretaram estado de emergência, né, o município. Aí veio uns pipas do exército abastecer, enchi essa cisterna de minha sogra aí e ia buscar água longe, muito longe. E assim, não era uma água de qualidade, mas era que a gente tinha. A gente sabe que antes, quando vinham essas secas, como as de 2012, eram piores, porque morria crianças. E a gente não teve isso com as famílias, porque todos ou recebiam Bolsa Família, ou estavam encobertos por Garantia Safra, que de qualquer maneira deu para comprar seu legume. Mas aí a gente não tinha um dinheiro sobrando para comprar ração. Eu lembro minha mãe chegando da emergência, até dolorido lembrar disso, porque eu era muito criança, mas eu lembro que ela trazia aquele feijão preto duro de cozinhar, era o que ela ganhava por estar trabalhando lá, e às vezes algum trocado, e a gente ficava esperando para mamar, assim, porque muitas vezes não tinha outra coisa. Esse é um dos relatos, né, do documentário. Tem vários relatos de brasileiros que são afetados por mudanças climáticas. E, de acordo com esse papo que a gente está tendo aqui, a tendência é que situações como essa se tornem cada vez mais drásticas. A seca, tem relatos também de enchentes, de desmoronamento, tudo causado por mudanças climáticas, né? Não é uma perspectiva otimista.
Eu queria também fazer uma colocação muito importante que já é muito questionado, que nós estamos numa nova era, que é o antropoceno, né? Até então nós estaríamos no Holoceno, né? Mas os cientistas já trouxeram esse questionamento há um bom tempo atrás já, com relação a... Porque assim, quando as eras trocam conforme acontecem eventos geológicos. Por exemplo, cai um meteoro na Terra e aí os dinossauros foram extintos, entrou então numa nova era. O ser humano hoje, ele é considerado, né, nós aqui como espécie, uma espécie capaz de mudar geologicamente a Terra. Então, assim, há muitos estudos já, essa é uma linha, né, nova agora de estudos com relação a nós estarmos numa nova era geológica, que é... Causada pelo homem. Exatamente. Ou seja, a gente tem o potencial de estrago de um meteoro. Exatamente, destrutivo. Basicamente é nessa linha. Falando em estrago, vamos falar sobre isso daqui. Olha, é um livro lançado, Vozes e Silenciamento em Mariana, escrito pela Tássia. Escrito em 36, com 36 autores. Sim, e você faz parte. Isso, eu faço parte, eu sou uma das autoras do livro. Quem organizou foi a professora Graça Caldas, da Unicamp. Nós começamos a escrever esse livro em 2016, e aí só conseguimos, com muito fôlego e esforço, ser publicado em 2017. Fala um pouquinho sobre o que tem no livro, o que o livro traz. O livro, ele vai tratar sobre o desastre de Mariana. Esse título, ele é muito importante porque ainda na mídia aparece muitos comentaristas e jornalistas de todas as áreas coloca o crime de Mariana como um acidente. E não foi um acidente. Era perfeitamente evitável se outras tomadas de decisões tivessem sido feitas antes do ocorrido. Depois que ocorre, surgem vários questionamentos, né? São vários os desdobramentos. Mas, assim, o trabalho é um trabalho que foi gerado pela uma disciplina da pós-graduação na Unicamp, do LabJOR, é o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo Científico. E assim, nós trazemos muitas abordagens nesse livro. Por exemplo, fomos um grupo de 4 alunos, eu e mais 3 pessoas, até Mariana. Então, a gente esteve em Mariana, entrevistamos prefeito, moradores atingidos. Além de, assim, pessoas que moram na cidade mesmo de Mariana, com relação ao impacto econômico que, além do impacto ambiental, social, cultural, são muitos os impactos e os desdobramentos que nós trazemos no livro aqui, que a gente apresenta de uma maneira bem assim ampla, né? Fora da mídia, né? Nós buscamos além do que estava só na mídia. Vocês fazem um acompanhamento aqui, inclusive, eu tentei mostrar, mas não consegui. Tem um acompanhamento do que foi publicado na mídia logo após a notícia, né, de que a barreira tinha rompido, né? E você falou sobre essa questão de ter sido, que era uma tragédia evitável. Qual a sua opinião sobre Brumadinho, que aconteceu agora? Vocês já têm um parecer sobre o que aconteceu? Diante desses estudos, a gente pode concluir que é completamente inaceitável o que aconteceu em Brumadinho. Completamente inaceitável. Aqui eu falo como bióloga, como pessoa, como, assim, profissional, como, assim... Tento me colocar no lugar das pessoas que estavam lá, porque não é fácil, assim. Depois que aconteceu o desastre em Mariana, esse crime, depois, assim, mesmo eu olhando na notícia, vendo na internet todas as publicações, eu tinha uma percepção de que era algo muito grande, mas eu só tomei real noção do impacto, dos problemas que isso gerou quando eu pisei meu pé lá, quando eu mesma fui entrevistar pessoas, quando eu mesma senti o drama real que aconteceu. Não precisaria ter morrido ninguém para ser um drama, porque o drama acontece ainda hoje, as pessoas sofrem muito, todo mundo já viu, em vários jornais já está mostrando que nada foi feito. Começou-se a fazer algo, mas agora nada de concreto, né? E as pessoas sofrem um drama social hoje, né? Cultural, elas perderam tudo, elas não têm nenhuma foto de recordação da família. Então, assim, além da morte, né, da vida humana, da vida animal, vegetal, nós temos um problema que se arrastará por muitos e muitos anos, além do ambiental, que nunca mais será mais o mesmo. Com relação a Brumadinho, como a Thalita fez a pergunta,
Com certeza, eu acredito, e pelo meu olhar, depois de desenvolver esse livro com esse conjunto de pessoas e formações, eu sou a única bióloga do livro, e depois a minha percepção em Mariana, seria evitável. Mas depois que você vê como que o problema é muito grande, muito mais profundo do que realmente se mostra, era muito esperado que isso acontecesse. E mais, se espera que aconteça mais se nada for feito logo, agora, para hoje, para muito já. Vou falar um pouquinho de música para respirar. Mas eu quero lembrar uma coisa. Oi. Juliana, o Mauro Ferreira, o jornalista, ele diz que o seu disco mais recente, O Açoite, remete àqueles tempos sombrios de anos 60 e anos 70. E, ao mesmo tempo, a gente está vivendo também tempos sombrios e que faz o seu disco absolutamente atual. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Nossa, eu me emocionei um pouco com o que ela falou. Tá aqui até o disco, se vocês depois quiserem mostrar. O disco, ele, como eu tinha falado, ele parte dessa percepção minha de que existe uma tensão seminal, assim, na constituição nossa como país e como povo, né? E ele tenta tratar um pouco dos vários aspectos dessa tensão, né? Então, do que é urbano, do que é rural, desse conflito que a gente vive dentro das cidades, que estava falando agora, né? Como que as pessoas lidam com a vida delas num lugar que não é delas, enfim, essa vontade sempre de estar em outro lugar, uma saudade de que a gente não perde nunca, né? E acho que do ponto de vista da sonoridade, o João Paulo trabalhou muito numa referência mesmo dos anos 70, dos anos 80, como sonoridade. Ele é um disco que tem um acompanhamento instrumental grande, é uma banda que toca o disco inteiro. A gente faz essa formação reduzida para poder, né, viajar e para vir em outros lugares, mas e ele tem uma sonoridade muito forte, muito intensa. Acho que é a isso um pouco que o Mauro se refere, por isso que talvez ele lembre um pouco isso. O repertório é feito de regravações, né, como essa que a gente fez do Tião Carreiro. A gente vai fazer agora uma música do Tom Zé, mas também tem uma parte do disco que é de músicas inéditas, de gente da minha geração, tem música minha também. E acho que é muito ruim que a gente tenha que passar de novo pelas mesmas coisas. É um pouco essa percepção que eu tenho, assim, porque a gente é um país... tem essa brincadeira do TBT, né? Aquele negócio da quinta-feira. Eu fico achando que a gente está preso num TBT, porque a gente fica revivendo coisas. A gente tem uma capacidade incrível de esquecer o que a gente viveu e sem querer, ou querendo, a gente está repetindo essas coisas, né? Então, assim, o cenário político atual, a Câmara que a gente tem hoje, é tudo uma coisa que parece nos aprisionar a um passado que a gente mal conhece, no fim das contas, né? Eu não acho que isso seja por acaso. Eu acho que isso tem um fundo programático. Eu acho que a ditadura militar foi muito eficiente em desmantelar os processos educativos mais profundos do Brasil. Acho que a gente foi uma ruptura muito profunda. Eu acho que a gente teve alguns anos de uma tentativa e uma real possibilidade de respiro do ponto de vista político-social, em que se voltou a olhar para essas pessoas. A gente tem, a reboque do mundo inteiro, um retorno das forças mais conservadoras que é absolutamente desastrosa em todos os aspectos, nos aspectos políticos, sociais, nos aspectos culturais, e a gente precisa estar firme, valente, corajoso e teimoso para não deixar que as coisas mais horríveis se repitam. E ouvindo boa música. Vamos lá. Para aliviar o coração. Nós vamos cantar Tom Zé agora. É uma música de 73, do disco Correio da Estação do Brás, chama Carta. É uma música que fala da saudade. Eu preciso mandar notícia pro coração do meu amor me cozinhar, pro coração do meu amor me refazer, me sonhar, menina, me comer. Me cozinhar como um peru bem gordo, me cozinhar que nem a num tesoura, um bezerro
Espírito Santo, uma nota triste. Me cozinha como um canário morto, me cozinha como um garrote arrepiado, um pato dentro d'água, um sacué polaca. Eu escrevo minha carta num papel decente. Quem se sente com saudade não economiza, nem aguisa, nem dor, nem sofrimento, que dirá papel. E o anel do pensamento vale um tesouro. É besouro renitente cuja serventia já batia na gaiola e no envelope, e no golpe da distância andei 200 léguas. Minha égua esquivava o peito, me doía quando ia na lembrança, vinha na saudade. Eu preciso mandar notícia. Ai. Bom, para todos ao vivo, de volta. A gente segue conversando sobre mudanças climáticas com o João Henrique do Engajamundo e a bióloga Tássia Biazon. E a gente acompanha agora outro trecho do documentário O Amanhã é Hoje, sobre impactos das mudanças climáticas. É o relato de uma jovem indígena que tornou-se brigadista voluntária depois de um incêndio florestal sem precedentes atingir a terra indígena do seu povo, os Cricati. Em 2009, 10 e 11, esses 3 anos foram um período crítico, onde parte das aldeias, a parte da área foi queimada 60%. Foi um terror, né, para nós que vivemos na aldeia, nós que somos índios. Algumas lideranças buscaram e lutaram para que a brigada fosse formada dentro da aldeia, para combater e até mesmo evitar o fogo. E essa brigada voluntária, ela está sendo o protetor da terra indígena. Minha brigada me escolheu por ser mulher, eu a única mulher da brigada. E o cacique por esse motivo também, porque eu fui a única que chegou até aqui. Essa palavra chegar é passar por obstáculos, por passar por cada coisa que tentou te derrubar. Estragou áreas de cultivos, onde era área de caça, lugares de pessoas onde
eles iam para pescar. A gente combatia o fogo com chinelos, com chuteiras. A gente não tem a viatura própria. A gente não tem todo o material completo, onde a gente está lutando por isso e onde as nossas condições é muito pouca. Nós da Brigada não recebemos recursos, onde a gente não tem como ajudar a nossa família, onde a Brigada são pai de famílias. Eu sou mãe de uma criança. Então, tudo isso é um trabalho que é do Estado, onde esse risco não é somente para nós da Brigada, onde esse risco também é para a comunidade. Todo esse resto de mata que a gente quer deixar para futuras gerações, onde os jovens possam futuramente colher, viver, pescar de uma maneira onde antigamente vivíamos. Peraí, olha, esse documentário, se você quiser assistir na íntegra, é só você acessar o site O Amanhã é Hoje.com.br. É um documentário, tem cerca de 20 minutos, com 6 relatos de pessoas afetadas pelas mudanças climáticas. Então entra no site e você consegue ver o documentário inteiro. Agora, João, você podia falar alguma coisa a respeito? A gente viu essa questão indígena aí, o povo todo ali sofrendo com essas coisas todas de mudança climática e tudo isso. E agora, como é que fica a questão indígena hoje? Está na mão de pessoas que têm outros interesses, né? E isso faz com que a gente não fique muito otimista com relação ao futuro das populações originais do Brasil. Eu acho que é sempre importante a gente deixar bem nivelado o quanto a gente tem uma chaga histórica com os povos originários brasileiros. E também o protagonismo que eles têm em relação a toda essa questão climática. No Brasil, as terras indígenas são os maiores freios de desmatamento, mais do que as unidades de conservação, mais do que as propriedades particulares. E, historicamente, esses povos eles fizeram isso, eles preservaram as florestas, mantiveram sua biodiversidade. E, então, só nesse aspecto climático já teria todas essas justificativas para a gente ter uma grande mobilização política para a demarcação dos territórios indígenas, e infelizmente a gente não vê isso. Quando a gente vê essas políticas que parecem atacar os principais preservadores de florestas, a gente fica chocado, né? E eu acho que o momento agora é da gente se mobilizar como sociedade em colaboração mesmo, em solidariedade aos povos originários, deixando eles guiarem, eles fazerem as frentes de manifestação, né? Porque não só pelo esse processo histórico que a gente precisa de fato remediar, mas também pensando no futuro, né? Agora, essa questão, a gente estava falando aqui no intervalo do programa sobre não esquecer, né? E você queria até dar um recado. Com certeza. Para não esquecer, não deixar cair no esquecimento, independente da mídia estar ou não divulgando sobre acontecimentos como o que aconteceu em Brumadinho, dia 25 de janeiro agora. E uma coisa muito importante que a gente vê, a mídia, ela coloca muitas pessoas para falar, mas poucos são os atingidos que têm voz na mídia. E, então, uma coisa muito bonita, muito, assim, necessária e um engajamento social mesmo, foi uma organização, né, dos próprios atingidos com a comunidade em Mariana, de Bento Rodrigues e também Paracatu de Baixo, né, um outro subdistrito de Mariana que foi atingido. Eles organizaram um jornal que começou a ser divulgado desde fevereiro de 2016 e até hoje. Esse jornal, todo dia 5 de cada mês, ele divulga uma edição nova e é escrita pelos próprios atingidos da barragem de Fundão. Ele é divulgado online também? Ou só online, tem no Sirene, Facebook, né? A Sirene. Então é só procurar a Sirene no Facebook. Isso, que você consegue ter acesso a esse jornal. A gente está com um tempo muito corrido, infelizmente. Vamos conversar, bater mais um papo? Vamos direto para a música? Eu acho que nós vamos direto para a música,
mas acho que seria legal, Juliana, você dar suas redes sociais. Tá. Isso. Meu Facebook é Juliana Amaral Oficial, o Instagram é Juliana Amaral, sempre sem o A dobrado, Juliana Amaral. A minha produtora é a Circos Produções, então também tem o site circosproduções.com.br, e lá a gente tem todas as informações. Que mais? O YouTube, meu YouTube é youtube.com/praverjuliana, então lá a gente tem sempre as coisas mais atuais que estão acontecendo. Eu faço 2 shows agora proximamente, no dia 16 de fevereiro tem o Festival de Marcha Rancho do Ó do Borogodó, que é um festival que acontece há 4 anos, só de composições inéditas, é incrível. Eu sou a apresentadora do festival e canto algumas coisas. Legal. E depois na terça-feira de carnaval, que é dia 6 de março, eu canto no Sesc Pinheiros, junto com outras 2 cantoras, um show em homenagem às divas do carnaval. Eu, Railídia e Paulinha Sanches. Então, estão todos convidados. Então, o que vocês tocam pra gente? E agora a gente faz uma música que é do Milton Nascimento, do Chico Buarque, Léo. Legal. Maravilha. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Obrigada a todos. E bom para todos. Volta amanhã, pessoal. Um pé na soleira e um pé na calçada, um peão, um passo na estrada e um pulo no mato, um pedaço de pau, um pé de sapato e um pé de moleque. Um pé de moleque, um rabo de saia, um serão, as sombras na praia e o sonho na esteira, uma alucinação, uma companheira e um filho no mundo. Um filho no mundo e um mundo virado, um irmão, um livro. Bom, para todos ao vivo, de volta. A gente segue conversando sobre mudanças climáticas com o João Henrique do Engajamundo e a bióloga Tássia Biazon. E a gente acompanha agora outro trecho do documentário O Amanhã é Hoje, sobre impactos das mudanças climáticas. É o relato de uma jovem indígena que tornou-se brigadista voluntária depois de um incêndio florestal sem precedentes atingir a terra indígena do seu povo, os Cricati. Em 2009, 10 e 11. Esses 3 anos foram um período crítico, onde parte das aldeias, a parte da área foi queimada 60%. Foi um terror, né, para nós que vivemos na aldeia, nós que somos índios. Algumas lideranças buscaram e lutaram para que a brigada fosse formada dentro da aldeia, para combater e até mesmo evitar o fogo. E essa brigada voluntária, ela está sendo o protetor da terra indígena. Minha brigada me escolheu por ser mulher, eu a única mulher da brigada. E o cacique por esse motivo também, porque eu fui a única que chegou até aqui. Essa palavra chegar é passar por obstáculos, por passar por cada coisa que tentou te derrubar. Estragou áreas de cultivos, onde era área de caça, lugares de pessoas onde eles iam para pescar.
a gente combatia o fogo com chinelos, com chuteiras. A gente não tem a viatura própria. A gente não tem todo o material completo, onde a gente está lutando por isso e onde as nossas condições é muito pouca. Nós da Brigada não recebemos recursos, onde a gente não tem como ajudar a nossa família, onde a Brigada são pai de famílias. Eu sou mãe de uma criança. Então, tudo isso é um trabalho que é do Estado, onde esse risco não é somente para nós da Brigada, onde esse risco também é para a comunidade. Todo esse resto de mata que a gente tem, a gente quer deixar para futuras gerações, onde os jovens possam futuramente colher, viver, pescar de uma maneira onde antigamente vivíamos. Peraí, olha, esse documentário, se você quiser assistir na íntegra, é só você acessar o site oamanhãehoje.com.br. É um documentário, tem cerca de 20 minutos, com 6 relatos de pessoas afetadas pelas mudanças climáticas. Então, entra no site e você consegue ver o documentário inteiro. Agora, João, você podia falar alguma coisa a respeito? A gente viu essa questão indígena aí, o povo todo ali sofrendo com essas coisas todas de mudança climática e tudo isso. E agora, como é que fica a questão indígena hoje? Está na mão de pessoas que têm outros interesses, né? E isso faz com que a gente não fique muito otimista com relação ao futuro das populações originais do Brasil. Eu acho que é sempre importante a gente deixar bem nivelado o quanto a gente tem uma chaga histórica com os povos originários brasileiros. E também o protagonismo que eles têm em relação a toda essa questão climática. No Brasil, as terras indígenas são os maiores freios de desmatamento, mais do que as unidades de conservação, mais do que as propriedades particulares. E, historicamente, esses povos eles fizeram isso, eles preservaram as florestas, mantiveram sua biodiversidade. E, então, só nesse aspecto climático já teria todas essas justificativas para a gente ter uma grande mobilização política para a demarcação dos territórios indígenas, e infelizmente a gente não vê isso. Quando a gente vê essas políticas que parecem atacar os principais preservadores de florestas, a gente fica chocado, né? E eu acho que o momento agora é da gente se mobilizar como sociedade em colaboração mesmo, em solidariedade aos povos originários, deixando eles guiarem, eles fazerem as frentes de manifestação, né? Porque não só pelo esse processo histórico que a gente precisa, de fato, remediar, mas também pensando no futuro, né? Agora, essa questão, a gente estava falando aqui no intervalo do programa sobre não esquecer, né? E você queria até dar um recado. Com certeza. Para não esquecer, não deixar cair no esquecimento, independente da mídia estar ou não divulgando sobre acontecimentos como o que aconteceu em Brumadinho, dia 25 de janeiro agora. E uma coisa muito importante que a gente vê, a mídia, ela coloca muitas pessoas para falar, mas poucos são os atingidos que têm voz na mídia. E, então, uma coisa muito bonita, muito, assim, necessária e um engajamento social mesmo, foi uma organização, né, dos próprios atingidos com a comunidade em Mariana, de Bento Rodrigues e também Paracatu de Baixo, né, um outro subdistrito de Mariana que foi atingido. Eles organizaram um jornal que começou a ser divulgado desde fevereiro de 2016 e até hoje. Esse jornal, todo dia 5 de cada mês, ele divulga uma edição nova e é escrita pelos próprios atingidos da barragem de Fundão. Ele é divulgado online também? Ou só online, tem no Sirene, Facebook, né? A Sirene. Então é só procurar a Sirene no Facebook. Isso, que você consegue ter acesso a esse jornal. A gente está com um tempo muito corrido, infelizmente. Vamos conversar, bater mais um papo? Vamos direto para a música? Eu acho que nós vamos direto para a música, mas acho que seria legal, Juliana, você dar suas redes sociais. Tá. Isso. Meu Facebook é Juliana Amaral Oficial, o Instagram é Juliana Amaral, sempre sem o A dobrado, Juliana Amaral. A minha produtora é a Circos Produções, então também tem o site circosproduções.com.br, e lá a gente tem todas as informações. Que mais? Do YouTube, meu YouTube é
youtube.com/praverjuliana. Então lá a gente tem sempre as coisas mais atuais que estão acontecendo. Eu faço 2 shows agora proximamente. No dia 16 de fevereiro tem o Festival de Marcha Rancho do Ó do Borogodó, que é um festival que acontece há 4 anos, só de composições inéditas, é incrível. Eu sou a apresentadora do festival e canto algumas coisas. Legal. E depois na terça-feira de carnaval, que é dia 6 de março, eu canto no Sesc Pinheiros, junto com outras 2 cantoras, um show em homenagem às divas do carnaval. Eu, Railídia e Paulinha Sanches. Então, estão todos convidados. Então, o que vocês tocam pra gente? E agora a gente faz uma música que é do Milton Nascimento, do Chico Buarque, Léo. Legal. Maravilha. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Obrigada a todos. E bom para todos. Volta amanhã, pessoal. Um pé na soleira e um pé na calçada, um peão, um passo na estrada e um pulo no mato, um pedaço de pau, um pé de sapato e um pé de moleque. Um pé de moleque, um rabo de saia, um serão, as sombras na praia e o sonho na esteira, uma alucinação, uma companheira e um filho no mundo. Um filho no mundo e um mundo virado, um irmão, um livro, um recado e uma eterna viagem, a mala de mão, a cara, a coragem e um plano de voo. De voo e um segredo na boca, o ideal, um bicho na toca e o perigo por perto, uma pedra, um punhal, um olho desperto e um olho vazado. Do sol, um tiro e um escuro e um corpo na lama. Um nome na lama e um silêncio profundo, um peão, um filho no mundo e uma tiradeira. Um pedaço de pau, um pé na soleira e um pé na calçada. A gente está nas redes ainda, só quero agradecer a participação de todo mundo que acompanhou pelo Facebook. É isso, né? A gente volta amanhã tem bastante coisa legal. Voltem com a gente. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. 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 Até amanhã.